A paz do nosso Senhor Jesus Cristo, meus irmãos. Estamos aqui para o segundo vídeo de análise sintática de Apocalipse 3:10. Acredito que eu possa ter corrido um pouco com o primeiro vídeo, então vamos com mais calma. Hot é uma conjunção, eteressas é um verbo, ton, logon, aqui é um artigo, aqui é um substantivo, tes, rupomones, então aqui um artigo, aqui é perseverança, está no substantivo, mu, cagó, certo? Esse mu significa meu, ou no caso aqui é minha, no caso, cagó aqui como uma conjunção, te, aqui é se, não é? Mas significa te, teresso, verbo, ou seja, ti, a gente já vai entrar nessa questão, que é uma preposição, tes, aqui é um artigo, horas está no substantivo, tu, artigo, perasmu está no substantivo, tes, meluces, artigo, verbo, erquestai, verbo, epi, preposição, tes, artigo, oikumenes, aqui toda a terra, roles, então aqui está no substantivo, perassai, aqui é verbo, tus, artigo, katoikuntas, verbo, epi, aqui é uma preposição, sobre, tesgues, a terra, ou seja, artigo e substantivo, certo? Vamos lá. No primeiro vídeo a gente entrou na questão de teresso, ectes, perasmu, perassai. A gente entrou nessa questão. Uma tradução boa seria: porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te protegerei dentro da hora da provação, a que está para vir sobre a terra toda, para provar ou para testar os que habitam sobre a terra. É um detalhe interessante, porque hoje a gente vai tratar de mais questões. A palavra que se usa não é a palavra orgué, é a palavra perasmu, certo? Orgué é ira, tá bom? Ira em grego, não se inclusive quando vai falar da ira de Deus, é a palavra orgué. Mas aqui é perasmu, que é teste, é prova, certo? A gente já tratou dessa questão no primeiro vídeo, essa preposição epi como sendo algo tirado de algo em que você já está passando, certo? E eu gostaria de tratar com mais alguns versículos. Aqui embaixo, deixa eu ver se eu consigo mostrar aos irmãos. Aqui, percebe? Atos 7:10. No texto grego está eclipsis, certo? Eu vou abrir aqui na Bíblia. Espera aí, irmãos, para ler para vocês. Aqui mostrando a Bíblia, tá vendo? Atos capítulo 7, versículo 10, onde está escrito referente a José, tá bom? E livrou-o de todas as suas tribulações. No grego é clipsis. Aqui, olha. Esse D aqui, livrou-o de todas as suas tribulações. Esse D é ek no texto grego. E tribulações é clipsis, aflição, certo? Clipse é aflição, opressão, tá certo? Agora é interessante. Livrou-o de todas as suas tribulações. É a mesma preposição. Quer ver, meus irmãos? Espera aí. Não sei se os irmãos estão conseguindo ver. Eu vou riscar aqui, circular. Aqui. Vendo? Os irmãos viram aí? Essa preposição aqui é a mesma daqui em cima, que os irmãos não conseguem ver. Espera aí. Deixa eu subir. É essa aqui, tá vendo? Essa aqui que tá em azulzinho aqui. Agora descendo.
essa aqui que é a mesma. Livrou de todas as suas tribulações, aflições. Isso não significa que ele não passou tribulações. Isso significa que ele passou tribulações, mas que em meio a elas, Deus o livrou. Versículo 11, certo? O versículo que os irmãos estão vendo aqui é Apocalipse 7,14, tá? Eu já vou entrar nessa questão. Vamos lá, eu estou em Atos capítulo 7, versículo 11. Sobreveio então a todo o país do Egito e de Canaã fome e grande tribulação. Então, essa palavra grande tribulação, no texto grego eu não anotei aqui. Ah, tá aqui, olha, quer ver? Tá vendo aqui? Essa palavrinha aqui, não sei se os irmãos conseguem ver. Mas no texto grego, essa palavra tlipsis, acompanhada da palavra megalis, tá certo? Grande tribulação. Os irmãos, não sei se os irmãos conseguiram ver. Mas grande tribulação, tlipsis megalis, tá certo? Se vê aqui, veio uma grande tribulação sobre o Egito. E nossos antepassados não achavam alimento. Agora, quando a gente vai para Apocalipse 7,14... Agora os irmãos conseguem ver? Aqui está escrito. Aqui os irmãos conseguem ver? Aqui está escrito. E disse a ele: Senhor, Senhor meu, tu sabes. Aqui é quando João responde ao anjo. E disse a mim: estes são os que vieram. Olha a mesma preposição aqui. Deixa eu circular aqui para os irmãos. Tá bom? Eu vou fazer um quadrado para ver se é melhor. Não saiu bem um quadrado, mas tá bom. Aí, tá vendo? Essa aí que eu risquei aqui, tá bom? Que é a mesma preposição. Os que vieram da. Tá vendo? D mais A é a mesma coisa que acontece aqui em cima. Quer ver? Aqui, tá vendo? Texto, tá vendo? Mesmo. D mais A fica da. Eu já expliquei isso no outro vídeo. Vamos voltar pra cá. D mais A, dá. Esses são os que vieram da... Deixa eu ver se os irmãos conseguem ver. Tribulação a grande. Eu deixei 3 pontinhos porque eu não deixei o versículo completo por falta de espaço, tá bom? Apocalipse 7,14. Aí o versículo continua. E lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do cordeiro. Essa parte é muito importante. Eu só não coloquei por falta de espaço mesmo, tá bom? Os irmãos me perdoem por isso. Aí, aqui é a mesma preposição, ectes. Então, conforme eu já tinha explicado no primeiro vídeo, esses são os que vieram de dentro da tribulação a grande, ou seja, de dentro da grande tribulação. A palavra aqui, os irmãos conseguem ver? Aqui, essa palavra aqui, é a mesma que aparece aqui, a mesma que aparece aqui, certo? Em Atos 7, versículo 11 e o versículo 10 também aparece. Então, a Bíblia nos mostra diversos versículos aonde a grande tribulação, tá vendo? A grande tribulação, ela é usada as mesmas palavras para se referir a José, por exemplo. Então, José passou por uma grande tribulação, por exemplo. Vamos para mais versículos. Apocalipse 13, versículos 7 ao 10, referente ao anticristo. E foi-lhe permitido... Aí, olha que interessante que a gente já vai desmistificando algumas verdades. Supostas verdades. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. E deu-se-lhe autoridade sobre toda a tribo e língua e nação. E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Então aqui detalhe. Esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Ele está dizendo o seguinte, que quem
tem o nome escrito no livro da vida, não adorou a besta. Aí eu indago, eu faço uma pergunta, indagar é perguntar. Se seremos arrebatados antes da tribulação, como pode haver pessoas com o nome escrito no livro da vida, significa que eles são salvos, que não adorarão a besta? Ou seja, se somos arrebatados antes da tribulação, quem são esses salvos que não adorarão a besta? São salvos, tá bom? Não é ímpio, não, aqui é salvo. E eu ainda vou mais longe. Se todo aquele que se converter a Jesus, segundo o Evangelho segundo João, capítulo 1, versículo 12, e todos os que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, os que creem no seu nome. Diante deste versículo, João, capítulo 1, versículo 12, todos aqueles que creem em Jesus são filhos de Deus. Se haverá pessoas aqui na terra durante o período da tribulação, e essas pessoas se converterão, elas se tornarão filhas e filhos de Deus. Se o período da tribulação é o período de ira, eu faço a seguinte pergunta: como pode filhos e filhas de Deus estarem na terra durante um período de ira? Visto que eles irão se converter. Sabe como que a gente responde essa pergunta? Aqui em cima, vamos subir aqui para os irmãos verem. Tá vendo aqui, olha, perassai, essa passagem aqui? Isso aqui não é ira, meus irmãos, não é orgué. Aqui, para provar os que habitam sobre a terra. Esses versículos que os irmãos veem aqui, todos eles mostram que cristãos são provados. Cristãos são provados. Todos. Bom? Inclusive, é só você ler 2 Tessalonicenses capítulo 1. Ali é estampado, ali está muito claro essa questão. Bom? Voltando aqui ainda. Detalhe, tá? Apocalipse 7,14, João vê uma multidão e o anjo pergunta: quem são esses e de onde vieram? Aí o anjo pergunta a João e João responde: Senhor, tu sabes. Aí o anjo responde: esses são os que vieram da grande tribulação. Isso aqui é Apocalipse 7. Você pega o contexto de Apocalipse 7, você vai ver que todas essas pessoas que vieram da grande tribulação é de todas as línguas, povos e tribos e nações. Então é de todo tipo de gente, não é só judeus. É todo tipo de gente. É só você ler Apocalipse 7 completo ali, certo? A partir do versículo 9 até o 17, se não me engano. Ali mostra, tá bom? Não é só judeus. Esses que vão vir da tribulação também são... não é somente judeus. Agora deixa eu continuar, Apocalipse 13. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva em cativeiro irá. Se alguém matar a espada, necessário é que a espada seja morta. Ou seja, aqui ele está falando para não revidar. Aqui está a perseverança e a fé dos santos. Ou seja, a gente não pode ir contra, vão realmente nos perseguir. A fé dos santos, tá bom? Agora aqui, Mateus 24, esse aqui é muito, muito interessante. Mateus 24, versículo 21. Porque haverá então grande aflição. Essa grande aflição no texto grego é a mesma de aqui em cima, tá bom? É eclipsis, que é a mesma palavra que aparece aqui da grande tribulação, bom? Porque haverá então grande aflição ou tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. E se aqueles dias não fossem abreviados, detalhe agora, viu? Vamos lá. Abreviados no grego é encurtados, tá? Nenhuma carne se salvaria, nenhum tipo de pessoa seria salvo. Mas, por causa dos eleitos, serão abreviados aqueles dias. É evidente que os eleitos são aqueles que forem salvos. São salvos. Então, eu pergunto para aqueles que dizem que cristãos não podem sofrer. Não, Deus não vai permitir a sua noiva, a sua igreja sofrer.
Quem são esses eleitos? Aqui a gente não está tratando de ímpio, a gente está tratando de eleitos. Quem são esses eleitos que vão passar pela tribulação? Deus não deixa a sua noiva passar por dificuldades? Eu vou ler aqui Atos, capítulo 7, versículo 34, então. Tenho visto, quem está dizendo isso é Deus, atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito. Ele está falando dos filhos de Israel. E ele chama os filhos de Israel de povo dele. Do meu povo que está no Egito. Eu ouvi os seus gemidos e desci a livrá-los. Tá vendo? Se a gente estivesse num contexto de tribulação, Deus não arrebatou eles antes. Ele arrebatou em meio. Porque ele falou, desci para livrá-los do sofrimento em que eles já estavam sofrendo. Agora, pois, vem e enviar-te ao Egito. Então, olha aqui. Agora, é bom nós sermos justos e explicar que Atos 7,34, quando fala tenho visto atentamente a aflição, esta aflição, no texto grego, ela é outra palavra, não é eclipses, tá bom? Ela tem um sentido de opressão, que na verdade fica muito mais evidente, mas vamos ser justos aqui, que não é a mesma palavra. Agora, olha que interessante. Diante disto, vamos ler Apocalipse 1,7. Eis que vem com as nuvens, e todo o olho o verá, até os mesmos que o traspassaram. Quem são esses? Os judeus. Isso aí você vê lá pelo profeta Zacarias. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre eles. Sim, amém. Então aqui é bem claro. A volta de Jesus é uma volta visível. Se eu continuasse lendo Mateus 24, Jesus iria falar a mesma coisa. Agora, eu gostaria de responder uma pergunta que poderiam me fazer. Na verdade, esse tema aqui, meus irmãos, é um tema amplo. Se os irmãos gostarem, eu posso fazer até uma terceira parte, tá bom? Porque eu sei que os irmãos, se eu deixar os comentários abertos, os irmãos vão falar algumas coisas que eu já tenho em mente. Eu não sei se eu vou responder aqui, quem sabe é Deus, tá bom? Mas se os irmãos quiserem, eu posso fazer uma terceira parte. Essa aqui é a segunda. Então vamos lá, para Daniel, capítulo 12, versículo 1. E naquele tempo, aqui está falando do tempo de tribulação, se levantará Miguel, o grande príncipe, o arcanjo Miguel, que se levanta a favor dos filhos do teu povo. Aqui está uma questão que os irmãos com certeza vão falar, mas aí ele vai se levantar a favor dos judeus. Qual que era o povo de Israel? Era o povo judeu. Aí é tema de um próximo vídeo. Tem explicação para isso, tá bom, meus irmãos? Eu posso deixar apenas digamos assim, um pouco. Leiam Efésios capítulo 2. Se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. Evidente que esse livro é o livro da vida. Então, olha que interessante. Deixa eu te fazer uma pergunta. Em Apocalipse 13 diz que aqueles que estiverem escritos no livro da vida não adorarão a besta. Significa que pessoas com o nome escrito no livro da vida estarão aqui durante o período da tribulação. Quem são esses que serão livrados e que terão o seu nome escrito no livro da vida? Ora, os mesmos que não adorarão a besta. Aí, alguns podem entrar em confusão somente. Não, mas espera, está escrito que vai ser livrado. Meus irmãos, essa palavra aqui, olha, tresso, ela tem sentido de proteger e não de arrebatar. Serão protegidos, serão livrados, um livramento, assim como Ló. Sabe Ló? Então, Ló é essa palavra aqui, olha. Essa aqui de vermelho. Ló, Deus mandou Ló sair da cidade, mas ele continuou na terra. Deus mandou Noé construir uma arca, mas ele continuou na terra, tá bom? Então, a proteção de Deus é em meio à terra. Inclusive,
Quando a gente lê Lucas 21, onde fala assim, para vocês orarem, vigiarem, para que vocês sejam dignos de evitar todas essas coisas. Esse evitar no texto grego é de escapar, tá bom? Ter um escape, ter um livramento, em meio a tudo que vai acontecer, você consiga escapar, você consiga fugir e se esquivar de tudo que vai acontecer. Não com o arrebatamento antes da tribulação, mas com a proteção de Deus. Porque a Bíblia fala que vai haver pessoas que vão ficar vivas até o fim. Cristãos que vão ficar vivos até o fim. Você pode ver isso em 1 Tessalonicenses capítulo 4, tá certo? Enfim, meus irmãos, são na verdade muitos os textos. Eu gostaria de dar mais um, tá bom? Atos capítulo 8. Deixa eu abrir aqui. Inclusive, Atos é um livro da Bíblia excelente. Atos, capítulo 1. E também Saulo consentiu na morte dele, de Estevão. E fez naquele dia uma grande perseguição. Contra quem? Contra a igreja, que estava em Jerusalém. E todos foram dispersos pelas terras da Judéia e de Samaria, exceto os apóstolos. Versículo 3. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava na prisão. Aí alguém logo se manifestará e dirá assim: mas o versículo 1 diz, e fez naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. Ele está se referindo aos judeus. Essa igreja que era perseguida, aqui o versículo 13, Saulo assolava a igreja, é a igreja dos judeus. Tá bom. Então vamos ver aqui 2 Coríntios capítulo 1, versículo 1. Abre aí comigo. 2 Coríntios capítulo 1, versículo 1. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, a igreja de Deus, que está em Corinto, com todos os santos que estão em toda a Acaia. A igreja de Deus são só os judeus ou é também os gentios? Porque Corinto e Acaia são cidades gregas, aonde evidentemente haveria pessoas que não eram judias. E Paulo chama estas pessoas de igreja de Deus. Assim como também é chamada igreja aqui em Atos capítulo 8. Então, aqui eu deixo o versículo de Romanos capítulo 3, versículo 28 ao 30. Concluímos então que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. É porventura Deus somente dos judeus? E não o é também dos gentios? Também dos gentios, certamente, visto que Deus é um só, que justifica pela fé a circuncisão, ou seja, ele está falando judeus, e por meio da fé a incircuncisão. Ele está falando dos gentios. Amém, meus irmãos? Então eu acredito que aqui é bem claro. Você quer ver aqui mais um versículo? Romanos capítulo 2. Cadê? Versículo 9, Romanos 2, 9. Tribulação e angústia sobre toda a alma do homem que faz o mal, primeiramente do judeu e também do grego. E o versículo 11 fala: porque para com Deus não há acepção de pessoas. Então a tribulação vem para todo homem que faz o mal, primeiramente do judeu e também do grego. Aí alguns se manifestariam dizendo: mas é para aqueles que fazem o mal. Mas, meus irmãos, na Bíblia está evidente. Quer ver? Por exemplo, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 10. Portanto, quem está falando isso é Paulo. Tudo sofro por amor dos escolhidos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus com glória eterna. Palavra fiel
Se morrermos, também viveremos. Se sofrermos, também reinaremos. Se o negarmos, também ele nos negará. Se formos infiéis, ele permanece fiel, não pode negar-se a si mesmo. Então aqui é bem claro. Aqueles que não morrerem, não irão viver. Morrer por Cristo, por amor a Jesus. E aqueles que não sofrerem por amor a Jesus, não irão reinar. E aqueles que negarem a Jesus, Jesus também os negará. E aqueles que forem infiéis, Deus permanecerá fiel, porque Ele é Deus. Isso aqui está em 2 Timóteo 2, do versículo 10 ao 12. Ainda mais adiante, em 2 Timóteo 3, o versículo 12, diz: E também todos que piamente querem viver em Cristo Jesus sofrerão perseguições. Eu tenho também Atos, capítulo 14, versículo 22. Atos 14, 22. Confirmando os ânimos dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Bom, eu poderia dar muito mais texto, tá bom, meus irmãos? Eu poderia dar muito mais texto. Mas aqui entra a questão de um segundo vídeo, tá bom? Um terceiro, melhor dizendo. E eu espero que os irmãos tenham gostado. E essa questão aí da preposição ek, ela prova mais o arrebatamento no fim da tribulação do que no início. Novamente aqui, analisando o texto aqui. Bom, vocês estão vendo a minha mão? Aqui. Deixa eu pegar o pauzinho. Palitinho aqui. Protegerei dentro da hora da provação e não da ira. A que está para vir sobre o mundo inteiro, para provar, certo? Aqui, olha, todos os versículos que mostram que passaremos provas. Se os irmãos não conseguirem ver, eu vou falar. Apocalipse 2, capítulo 2, versículo 23, Deuteronômio, capítulo 13, versículo 3, Provérbios, capítulo 17, versículo 3, Jeremias, capítulo 17, versículo 10, 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 4, e acrescento mais um. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, bom? Além dos versículos em que eu já tinha lido. E eu ainda manifesto a questão aqui. Se eu descer mais aqui, não sei se vocês vão ver. Eu pergunto aqui, Senhor meu, tu sabes. E disse a mim, esses são os que vieram da... Os irmãos conseguem ver? Estes são aqui. Peraí, vamos lá. Estes são os que vieram da tribulação, a grande, certo? Da grande tribulação. Fiquem na paz do Senhor Jesus Cristo.